Olá a todos, sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Hoje nós vamos falar sobre problemas em rede de esgotos. E para isso eu vou focar num trabalho que eu fiz num condomínio e a partir desse laudo eu vou poder contar uma historinha para vocês. O assunto tubulações de esgoto está inserido na NBR 8160, que ela normatiza declividades, fala um pouquinho sobre materiais, fala um pouquinho sobre bitola de tubulações e a maneira como elas devem ser dispostas dentro da rede hidráulica de um edifício. Em especial, a NBR 8160 diz o seguinte, no seu artigo 4232. Nesse quadro, extraído da NBR 8160, ela fala nesse item 4232 que recomenda-se as seguintes declividades mínimas: 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 milímetros, que corresponde a 3 polegadas, e 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100 milímetros, que são 4 polegadas. Agora, o interessante para quem não conhece é o porquê de se falar em declividades em porcentagem e não em graus, por exemplo. Veja essa outra figura. Note que este tubo de 1 metro de comprimento, eles têm uma elevação de 1 centímetro que corresponde a 1% do seu comprimento. Então a inclinação, a declividade deste tubo é uma declividade de 1%. E como se aplica esse tipo de conhecimento? Bom, eu tenho uma rede de esgoto em alguma situação, num condomínio, e eu quero saber a declividade dela para ver se ela está de acordo com a norma, para saber se aqueles esgotos que vão percorrer por dentro dela, eles vão poder fluir de uma maneira eficiente. Então, veja essa outra foto aqui. Ela mostra o pavimento térreo de um condomínio e a posição das caixas de esgoto ao longo dela. Olhe nesta outra foto agora, mostra essas caixas de esgoto numa situação mais ampliada, onde elas são mais visíveis. O que ocorria neste condomínio? Entupimentos constantes. A administração deste condomínio chegou ao ponto de chamar uma empresa desentupidora a cada 15 dias para desobstruir essa rede. Então eu fui chamado para identificar o porquê dessa irregularidade, desta anomalia. Bom, o primeiro procedimento a ser tomado é verificar a declividade da tubulação. E foi feito desta maneira. A primeira coisa foi identificar se realmente estava acontecendo esses entupimentos. Então veja esta próxima foto. Mostra uma das caixas de esgoto com a tubulação totalmente afogada, a água parada, porque não estava fluindo devido realmente a um entupimento. A partir daí, eu decidi realmente medir a declividade desse tubo. Agora, nós estamos falando em coisas de 1%, 0,5%. Essa medição ela tem que ter uma certa precisão. Mesmo porque eu produziria um laudo que vai ter uma finalidade até judicial. Ele tem que ser exato, tem que ter uma precisão boa. Então eu decidi fazer o seguinte, chamei um topógrafo que pudesse fazer essa medição com os seus aparelhos e pudesse me dar a precisão que o caso requeria. Veja essa próxima foto. Ela é extraída do levantamento planimétrico que o topógrafo fez. E nela você pode ver 3 trechos da tubulação. Em cada um desses trechos foi medida a declividade do tubo naquele trecho. Por exemplo, no trecho 1 foi obtido 0,5%. No trecho 2, 0,9%. Tanto no trecho 1 como no trecho 2, a declividade é menor do que diz a norma. A norma fala em 1% e aqui eu tenho 0,5 num e 0,9 no outro. Mas o pior mesmo aconteceu no trecho 3. Observa, ele está com uma inclinação negativa de menos 2,9%.
Ou seja, a inclinação está contrária. O tubo, ao invés de descer, ele está efetivamente subindo. Em termos de declividade, nós já temos problemas nesta tubulação. Mas a coisa não parou aí. Porque veja esse outro parágrafo da mesma norma. No item 4236 diz o seguinte: os ramais de descarga e de esgoto devem permitir fácil acesso para desobstrução e limpeza. No entanto, olhe esta próxima foto e veja as condições dessa caixa. A extremidade da tubulação não está exatamente na direção da tampa da caixa. Ela está enfiada dentro do buraco, lá no fundo, de uma maneira que o acesso é extremamente complicado. Ou seja, além dos problemas de declividade, essa tubulação tem problemas sérios também com relação às condições de acesso para manutenção, desobstrução, enfim, qualquer tipo de operação que o condomínio decidir fazer para melhorar a sua situação. Bem, esse laudo ele realmente foi utilizado num processo judicial, onde se está pretendendo que a construtora refaça toda essa tubulação da maneira que deveria ter feito desde o começo. A pergunta de hoje vem do Silvano de São Paulo. Silvano, você mandou seu endereço corretinho, com CEP, muito legal. Você vai ganhar a sua caneca do programa O Perito. Pergunta ao Silvano: professor, meu condomínio tem mais de 50 anos e é de um prédio só. O Silvano quis dizer que é uma torre única, tá? A coluna de esgoto desce até uma caixa e depois não sabemos para onde vai. Como proceder? Silvano, aquela tubulação, ela desce, sai numa caixa e depois vai para a rua, vai para o esgoto, vai para a rede pública. O teu problema é saber qual é o caminho que essa rede está fazendo para poder fazer um estudo, uma desobstrução, uma manutenção, enfim, conhecer melhor o teu condomínio. Perfeito. O único jeito que tem, já que você não tem os projetos, que eu deduzo que é o que você me falou, né, é pegar a partir daquela caixa e ir fazendo um trabalho de prospecção. Vai abrindo valetas, vai seguindo ela para ver que direção que ela toma, porque provavelmente você não tem uma caixa de esgoto já na rua na hora de ligar essa rede na rede pública. É importante que você tenha, porque no caso de você ter que fazer um desentupimento, ele é feito sempre entre duas caixas. A que você tem no pé da coluna e o que você tem junto da rua. Portanto, é importante que você saiba realmente o caminho que esse cano está percorrendo. Então você vai ter que realmente abrir umas valetas e ir seguindo o cano para poder mapear isso e depois coloca isso numa planta. Faça uma planta as-built, como a tubulação foi construída, para você ter documentada sempre que você quiser ter acesso a ela. Amigos, chegamos ao final de mais um programa O Perito. Volto a convidar vocês para que façam perguntas como a do Silvano, que mande sugestões de pauta como os vários dos amigos têm realmente me enviado, e convido vocês também a assistir a parte 2 desse programa com outro caso de problemas em tubulações de esgoto. Espero vocês lá.